Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Miguel Morgado no dia de ontem esteve no seu habitual espaço de comentário político em que era debatido o tema dos dados provisórios sobre a criminalidade em Lisboa, que alegadamente mostravam uma diminuição dramática dessa mesma criminalidade. Eu venho mostrar-vos uma troca de ideias particularmente intensa, aliás, como eu acho que nunca tinha visto entre Miguel Morgado e Miguel Prata Roque, falo sem ironia nenhuma, acho que foi mesmo intensa como eu nunca tinha visto, e venho mostrar-vos esta troca de ideias até para falar sobre alguns temas, nomeadamente crimes que podem ou não afetar a vossa percepção de segurança na vossa zona e porque é que os dados muitas vezes podem não bater certo com aquilo que determinadas pessoas sentem sobre a criminalidade. Vamos então ouvir, meus caros, Miguel Morgado a debater com Miguel Prata Roque numa intensidade como eu acho que nunca tinha visto. Os políticos, à esquerda e à direita, sempre utilizaram aquela coisa: Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, o quarto país mais seguro do mundo. E eu expliquei que era com base numa coisa que é o Global Peace Index, que é o, enfim, para medir a criminalidade, tal como nós estamos aqui a discutir a segurança das pessoas na cidade, não serve rigorosamente para nada. E os nossos políticos, é rigorosamente verdade. O Global Peace Index para as nossas discussões serve rigorosamente para nada. E, no entanto, os nossos políticos gostaram sempre de fazer apelo àquilo. O Miguel Prata Roque estava a colocar aqui a questão que dá aso também a esta reação, que não é só do Carlos Moedas, não é só do Presidente da Câmara. O Presidente da Junta de Freguesia, que é do Partido Socialista, Miguel Coelho, de Santa Maria Maior, que, de acordo com os dados que foram dados à imprensa pela PSP, nós não temos o relatório, por exemplo, aí, por acaso, em Santa Maria Maior, que é também a Junta ali do Martim Muniz, por acaso até aumentou e atingiu os níveis de criminalidade. Estes dados que nós não era uma freguesia que estava deserta, sem habitantes. Pronto. Mas agora nós temos mais criminalidade do que tínhamos há 10 anos. Temos mais gente a viver lá. Ora bem, lá está. Por isso é que nós agora temos que ver as participações que foram feitas. Em que proporção é que isso acompanhou o crescimento da cidade, etc. É que a indicação que Miguel Coelho dá e outras pessoas dão é que nós tivemos uma espécie, quando a propósito da contestação dos polícias, ainda se lembram, nos primeiros 6 meses do ano, uma espécie de greve de zelo dos polícias, por exemplo, a formalização de crimes, por exemplo, como conduzir sob excesso de álcool. Parece que nos primeiros 6 meses do ano, parece que isso fechou-se os olhos, em grande medida, é isso tudo. Bem, então talvez tenham baixado a criminalidade por aí, ou baixado as participações, vamos ver. Eu ainda não tenho os dados, por isso não os posso afirmar. Meus caros, antes de ouvirmos o resto, eu gostava de deixar algumas notas sobre o que já foi dito, nomeadamente o Global Peace Index. Eu fui investigar algumas das variáveis que este Global Peace Index inclui para determinar qual é o lugar que os países ocupam, tendo em conta a sua segurança ou a sua paz, ou o que lhe quiserem chamar. Ora, eu vou-vos dar exemplos que claramente não nos identificam enquanto país, graças a Deus, mas que são fatores que são tidos em conta quando falamos da criminalidade e quando falamos do aumento da segurança ou da insegurança. Ora, número e duração de conflitos internos e externos, leia-se guerras civis. Intensidade de conflitos armados, mortes resultantes de conflitos armados, impacto de práticas do terror, que é para não dizer a palavra que vocês sabem qual é que é. Contribuição para missões de paz da ONU, acesso a armas. Bom, meus caros, vocês veem aqui que há claramente fatores que não batem certo com a nossa realidade e que a evolução de determinados dados associados a estas variáveis não vão dizer nada sobre aquilo que é a criminalidade em Portugal ou o seu aumento. Nós estamos a falar de um país que tem pouquíssimo acesso a armas. Portanto, nós utilizarmos o acesso a armas como aquilo que pode ou não definir aquilo que é o nosso status do ponto de vista da segurança é inútil. Portanto, se há pouco acesso a armas em Portugal, é natural que o acesso a armas pequenas e leves, acho que era assim o nome, seja mais pequeno. É demasiado óbvio, quer dizer. Portanto, o número e duração de conflitos internos e externos. Graças a Deus que não temos guerras civis ou não estamos envolvidos em conflito externo nenhum. E, portanto, falar sobre este assunto diz pouco sobre aquilo que é o aumento da insegurança em Portugal. Intensidade de conflitos armados, mortes resultantes de conflitos armados. Ora bom, obviamente que nós em Portugal não temos propriamente com muita recorrência uma guerra civil. Obviamente que isto é uma metáfora, a forma como eu estou a dizer isto. Mas quer dizer, não temos propriamente guerras civis, não estamos propriamente envolvidos em conflitos externos, a não ser de forma indireta que a União Europeia está a dar financiamento, que é ganho através dos contributos, das contribuições dos países e que é dado à Ucrânia. Portanto, nós não estamos envolvidos, não temos soldados no terreno em conflito nenhum. E, portanto,
estas variáveis dizem pouquíssimo ou nada sobre aquilo que é o aumento da insegurança em Portugal, porque os crimes que neste momento estão a aumentar a insegurança em Portugal não têm nada a ver com estas variáveis do Global Peace Index. Portanto, aí tal somos o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo país mais seguro do mundo. Sobre o aumento da insegurança em Portugal, diz bola. Falando sobre aquilo que Miguel Morgado falava, eu acho que é importante ter em conta que há tipos de criminalidades que afetam a vossa percepção de segurança, a vossa e a minha, e que há tipos de criminalidades que não afetam a vossa percepção de segurança. Vamos partir do pressuposto. Condutores a conduzir com excesso de álcool no sangue. Vocês acham que isso influencia a vossa percepção de segurança? Vocês sabem lá se os condutores que estão na estrada à noite têm ou não excesso de álcool no sangue? A não ser que seja um excesso tão evidente que as pessoas andem a abalroar carros e a atropelar pessoas. Mas se o excesso não for evidente, quer dizer, nós não sabemos disso, nós não temos essa percepção. Que percepção é que nós temos da quantidade de pessoas que conduzem embriagadas nas ruas? Nós não temos essa percepção. É praticamente impossível de saber e por isso também é que as polícias têm um balãozinho para vocês soprarem para saber a quantidade de álcool que vocês têm no sangue. E portanto, isso não influencia a vossa percepção de segurança. E portanto, há crimes que podem diminuir, que não têm nada a ver com a vossa percepção de segurança nas ruas, e há outros crimes que aumentam que efetivamente têm a ver com isso. Falo de crimes violentos, falo, olha, de rixas com facas em que há 7 feridos ou 8, falo de violações, isso sim influencia a vossa percepção de insegurança. E depois falta saber a quantidade de pessoas que deixa de denunciar determinados crimes, precisamente porque considera que as forças de segurança têm os braços e os pés atados e por causa disso não atuam porque são desautorizadas publicamente e diariamente. Vamos ouvir o resto. Carlos Moedas, no entanto, chamou a atenção para uma coisa que é importante. Ele, como Presidente da Câmara, recebe pessoas, por exemplo, ontem ele foi ao bairro da Boa Vista e um conjunto de senhoras cercou para dizer que há 15 dias consecutivos que há assaltos nas casas no bairro da Boa Vista e aquelas senhoras não tinham feito participação nenhuma à polícia. Isso conta ou não conta? Eu acho que conta. Eu acho que aquelas senhoras devem ser tidas em conta. Mas, Moedas mencionou um caso que eu já trouxe aqui, na verdade foram 3, pelos vistos, de violações a mulheres muito jovens em plena Baixa de Lisboa, no mesmo fim de semana. Miguel, em casa. Pelos pais, pelos maridos, muito bem, mas se tu queres ignorar isso, eu não ignoro. Se tu queres ignorar isso, eu não ignoro. Não estou a ignorar. Se não queres ignorar isso, eu não ignoro. Estou a dizer que a estatística de violações demonstra que 90% das violações são cometidas em casa, em ambiente familiar. Não me interrompas. Se tu queres tolerar violações a meninas, a mulheres de 22 a 23 anos... Miguel, desculpa, isso é ofensivo. Para proteger uma linha ideológica, uma agenda ideológica que andou a fazer as figuras que andou a fazer por causa de uma rusga policial... Estou a dizer que essas são 3 violações comparadas normal, eu não com faço 200 violações tu queres banalizar anuais. Essas violações. Eu estou do lado de Carlos Moedas que não banalizou essas violações. Isso é ofensivo. É ofensivo? Não, tu estás a querer fazer isso. Eu estou a falar destes casos. Criminalidade violenta que deve ser intolerável em qualquer cidade, a começar pelaquela onde eu vivo. E, portanto, se a discussão não é a criminalidade baixou. E, portanto, baixou 10,4% a criminalidade violenta. Mais segurança nas ruas. Ou então, outros políticos como aqueles que Miguel Prata Roca apoia. Miguel, deixa-me falar. Não há razões eleitorais. Se os políticos que Miguel Prata Roca apoia querem dizer a criminalidade baixou, portanto, não precisamos de polícia, não precisamos de segurança, eu estou do primeiro lado. Eu estou do primeiro lado. O Miguel Prata Roca terá de saber com os eleitores do PS a perguntar em Lisboa se ele considera que é preciso mais polícia, se é preciso mais segurança, ou se na verdade está tudo bem, nunca esteve tão bem. Eu faço o desafio para ele e Alexandre Leitão falar isso diretamente aos eleitores do PS. Pode ser que tenha uma grande surpresa. Bom, meus caros, e houve aqui várias questões e eu tenho aqui algumas notas para falar. Não são muitas coisas, não me vou alongar muito mais, mas eu acho que é interessante falarmos deste tema. Primeiro, a falta de participações à polícia, que Miguel Morgado aborda e que eu acho que são importantes. Quer dizer, há determinadas pessoas que, porque veem as forças de segurança desautorizadas, não vão fazer participações daquilo que viram ou daquilo que sentiram, inclusive, na própria pele. E, portanto, eu acho que isso é importante ter em conta, até porque a desautorização das polícias eu não me recordo de alguma vez ter sido tão grande. E, portanto, pessoas que muitas vezes estejam reféns em determinados bairros de determinadas comunidades acabam por não fazer a denúncia, em primeiro lugar, por medo de represálias, em segundo lugar, porque sentem que mesmo que façam a denúncia, nada vai acontecer porque no dia a seguir, na noite a seguir, já estão os mesmos criminosos a consumir a mesma droga, eventualmente a fazer as mesmas violações ou até mesmo no meio de rixas. E, portanto, as pessoas sentem que as forças de segurança estão desautorizadas e por isso não fazem participações, e eu gostava que fosse feito uma espécie de um estudo que pudesse discriminar claramente quais é que são as pessoas que não participam
porque se sentem encolhidas em determinados bairros que podem sofrer represálias e, inclusive, não veem vantagem em denunciar porque não acontece nada em Portugal, porque a justiça não funciona. E depois, Miguel Prata Roque falava das violações em ambiente familiar e eu acho que são tão condenáveis como as outras, que ninguém tenha dúvidas disso, obviamente. Agora, se há um aumento exponencial das violações, nomeadamente em situações em que não há ambiente familiar, eu acho que também deve ser falado e, portanto, não é porque há uma forma de criminalidade pior ou até porque estatísticas mostrem que há outro tipo de criminalidade de um ponto de vista maioritário que não se devem debater as partes da criminalidade. Portanto, Miguel Prata Roque utilizar aquilo que são violações em espaço familiar ignorando as outras, que foi isso que ele fez basicamente, eu acho que não deve ser feito. A criminalidade deve toda ela ser debatida e as violações para mim são todas elas condenáveis. Eu, aliás, defendo penas muito mais severas para quem o faz e não sou tão defensor de direitos humanos de prisioneiros como faz, por exemplo, a esquerda. Para mim, cometeu esse crime, tem que ser punido severamente e tem que trabalhar para sobreviver na prisão. Não é andar a viver à conta, com teto, roupa e comida, paga pelos contribuintes. É trabalhar para sobreviver na prisão, como fazem todas as outras pessoas. Fazer alguma coisa de útil, por exemplo, serviço comunitário, sempre vigiado, com pulseiras eletrónicas e tudo mais. Portanto, é um bocadinho por aqui. Sobre aquilo que é falado no fim dos eleitores do Partido Socialista, está à vista aquilo que fez o secretário-geral do Partido Socialista. Acham que mudou a abordagem da imigração porquê? Porque ele é uma pessoa muito convicta nas coisas que diz. Porque é uma pessoa muito séria e, portanto, independentemente daquilo que se diga dentro do seu partido, Pedro Nuno Santos, como pessoa séria que é, vai defender as suas posições de forma drástica. Pedro Nuno Santos foi parte do governo de António Costa, que transformou a imigração na bandalheira do dia de hoje. Pedro Nuno Santos fez parte do governo que tratou da extinção do CEF e que criou a AIMA, que não serve para coisíssima nenhuma neste momento. Pedro Nuno Santos é parte do governo que legitimou a invasão massiva do continente europeu através de Portugal, por exemplo. Não só através da zona do Indostão, mas também através dos países da CPLP. O acordo da CPLP, como está, tem que ser rasgado. Objetivamente. E, portanto, a imigração legal nunca foi um problema para mim. A imigração legal e que não afete, objetivamente, a identidade nacional, sem dúvida nenhuma. Estas duas coisas têm que ser tidas em conta, tanto a economia como a questão da identidade. Mas sejamos sérios, a imigração massiva como tem sido não é permitida de lado nenhum, no meu entender. Venha dos países da CPLP, venha dos países da zona do Indostão. Portanto, no meu entender, este acordo da CPLP que dá legitimidade a este tipo de imigração deve ser rasgado. Este acordo deve ter outros moldes. E, portanto, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Ter boas relações com países com os quais nós temos um passado histórico, não tenho problema nenhum com isso. Legitimar, através desse passado histórico, a imigração massiva, venha ela da CPLP, venha ela da zona do Indostão, aí não, obviamente que não, porque isto é um país, não é um terreno a céu aberto, é tão simples como isto e, portanto, é um bocadinho por aqui. Mas, meus caros, foi esta a troca de ideias. Objetivamente que estes dados são provisórios, ainda não temos acesso ao relatório completo, ainda não temos acesso, por exemplo, como Miguel Morgado dizia, a que tipo de acompanhamento é que a criminalidade fez com o aumento de população em Santa Maria Maior, por exemplo, que é uma zona de Lisboa, e, portanto, temos que ter estes dados todos em conta, mas nós ainda só temos dados provisórios. Mas a esquerda não perdeu um segundo para se vangloriar destes dados provisórios, dizendo: estão a ver, isto são demagogos da extrema-direita, quando até já autarcas do Partido Socialista falam sobre este assunto. Eu acho que 2025 vai ser o ano que o Partido Socialista vai acusar muitos dos seus integrantes, digamos assim, de serem extremistas de direita e adoradores do Senhor do Bigode. Enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Muito obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Vamos a chegar aos 23 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.